Olá a todos, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou tratar com vocês da memória. Como que é utilizada a memória, no caso a memória RAM, como que a gente usa a memória RAM no nosso ISP8266, como que funciona. Bom, basicamente nós temos aqui um esquemático de como a nossa memória é dividida. A gente tem uma parte para dados estáticos, uma parte de heap, uma parte de stack e uma parte de memória livre. Observem que o nosso heap ele cresce em uma direção e o nosso stack em outra direção, em relação à memória livre. Então, a gente tem aqui nossos... Então, o que é o nosso dado estático? O que fica aqui? O que fica aqui é o nosso código, e ele precisa ser carregado aqui. Toda vez que a gente inicia, toda vez que a gente dá load, ele é carregado nessa parte estática. Então, essa parte estática ela é sempre do mesmo tamanho, ela sempre tem o mesmo tamanho para o mesmo código. Só vai mudar isso aqui quando você carregar um novo firmware aqui no seu ISP, quando você fizer um novo código e carregar aqui. O nosso heap é a nossa memória de tamanho dinâmico. Então, esse heap aqui pode variar de tamanho dinâmico. O que significa isso? Significa que, além dele consumir mais memória aqui, como o stack também faz, eu posso alocar variáveis que eu não sei o tamanho delas na hora da compilação. Então, a minha variável aqui pode ter qualquer tamanho, não importa. Então, vou usar muito, por exemplo, para vetores, para objetos mais complexos e tudo mais. Então, no nosso heap vai esses objetos que a gente não sabe o tamanho dele na hora de alocar. Vai ficar mais simples isso na próxima aula, quando a gente for utilizar isso aqui na prática, quando a gente for colocar isso aqui em código. E o nosso stack é um tipo de memória aqui de tamanho estático. Então, a minha variável que eu vou pôr aqui no stack, eu tenho que saber o tamanho daquela variável em bits, quantos bits ela ocupa na hora da minha compilação. E ela é uma variável, ela é um espaço de memória do tipo LIFO, ou seja, last in, first out. O primeiro a colocar, o último a sair. Então, pense nisso aqui como uma fila. É uma fila, é uma pilha, certo? Onde eu vou colocar por último, sempre colocar no topo e tirar do topo também. Então, é uma pilha, diferente de uma fila, desculpem, onde a fila é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, e na minha pilha, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, eu vou colocando coisas ali e tirando por cima também, né, com um monte de bloquinhos. Bem, esse tipo de estrutura de memória pode causar alguns problemas. Então, um dos problemas principais que a gente pode ter no heap é a fragmentação. Bom, já que aqui é do tipo dinâmico e eu vou fazer o tamanho das minhas variáveis dinamicamente, então eu posso muito bem colocar variáveis, eu vou colocando variáveis e vou tirando elas separadamente, o que vai causar a minha memória uma fragmentação, certo? Então isso é um problema que devemos evitar, isso cabe ao programador evitar esse tipo de coisa, essa fragmentação da memória, porque isso aqui é memória desperdiçada, dificilmente a gente vai alocar uma memória aqui antes de desalocar tudo que tem para cima. Outro problema que a gente tem é o memory leak ou stack overflow, dependendo de onde a gente estourou, que é basicamente quando o meu heap e o meu stack se encontram. Bom, se meu heap está crescendo para cima e meu stack para baixo, uma hora eu vou ficar sem memória livre. Então eu vou ter um stack overflow, se eu estourei meu stack, ou um heap, a gente chama de memory leak. Então, memory leak é que eu estourei o meu heap, eu não fui um bom programador, eu não liberei algumas variáveis, certo? Eu utilizei elas e esqueci de liberar esse espaço, né? Eu aloquei, mas não desaloquei, e fui subindo o meu heap, então fui fragmentando ele de tal forma que eu não consegui. Eu tenho memória livre aqui, vocês podem ver que todos esses espacinhos cinza aqui são memória livre, só que está fragmentado o meu heap, e encostou os dois. Então, esses são os principais problemas que a gente pode ter com esse tipo de memória. Então vamos trabalhar um pouquinho mais o que é cada um desses espaços de memória. O que é meu heap, o que é o meu stack. Então, basicamente, o que é o stack? O stack é onde eu vou colocar as minhas variáveis. Então, quando eu vou lá no meu código e digito int a, int b, char a e assim por diante, todas essas variáveis eu sei o tamanho delas. Eu sei que um it 32 ocupa 32 bits, um it 8 ocupa 8 bits. Então eu sei o tamanho que ele vai ocupar no meu stack. Certo? Eu também sei a hora que eu vou me livrar dele. Se ele for uma variável global, eu vou me livrar dele ao final da execução, vou precisar dele durante todo o meu tempo. Se for uma variável local, eu vou me livrar dele na hora que eu sair de escopo. Então meu compilador já sabe isso, então meu compilador já trata dessas variáveis para mim. Tanto é que se você declara um int, né, um char, um string, você não precisa desalocar. Você só aloca, você só declara e você usa essa variável. Você nunca precisa dar um free, não precisa desalocar.
Esse stack, ele é acesso direto, então meu compilador acessa essa variável direto pela posição dela mesmo, e ela tem uma alocação dinâmica. Vejam bem, o tamanho dessa variável, ele é estático, mas a alocação dela é dinâmica. Quer dizer com isso, bom, as variáveis globais eu vou alocar no começo do programa, certo? Eu iniciei, vou lá e aloco as minhas variáveis globais. As variáveis locais, elas vão ser alocadas dinamicamente. Ou seja, quando eu estiver precisando delas, eu vou alocar. Quando eu não precisar mais, eu me livro delas. Então, esse tipo de variável, esse tipo de dado que fica na stack, ele é alocado dinamicamente, mas tem o seu tamanho estático. E, geralmente são variáveis. Bom, o nosso heap, por outro lado, ele tem um acesso indireto. O que é o acesso indireto? É um acesso por pointers, por ponteiros. Então eu vou usar ponteiros e estruturas do tipo de ponteiros para acessar o heap. E esse heap, por sua vez, ele sim tem um tamanho dinâmico. Então eu posso utilizar variáveis aqui como vetores que eu não conheço o tamanho que eles terão, né, a nível de compilação. Quando eu estou compilando eu não sei. Por exemplo, um vetor que vai depender de um dado que o usuário vai entrar, certo? Você perguntar quantos elementos você gostaria de ter, ele bota lá 10, bota 5, bota 8. Então, são variáveis que o tamanho delas vai ser definido em tempo de execução. Então, elas dependem de outros dados que vão chegar em tempo de execução. Então, eu vou precisar de um heap, eu vou precisar de um ponteiro. Nós já vamos fazer um exemplo de vetores em que eu vou mostrar para vocês na próxima aula qual que é a diferença das duas. O que é um vetor que vai para stack e o que é um vetor que vai para o heap. Certo? E a diferença entre os dois. Nós vamos ver isso em código. Então, como que é usado esse heap? Geralmente, esse heap é muito controlado, né, pelo programador. Nós vamos usar o malloc, que é o memory alloc, alocar memória, ou seja, o malloc, os ponteiros e suas estruturas semelhantes, e os operadores do tipo new. Certo? Então, os operadores do tipo new no C++, certo? E no C, eles são usados, e no nosso, consequentemente, na nossa IDE Arduino, a gente vai usar esse operador new. Né? Quando a gente se você estiver tratando de outra linguagem mais elevada, aí vai depender, tudo bem? E aí também já não é esse tipo de estrutura de memória. Então isso aqui vale para a nossa linguagem. Ele também vai ser alocado no heap. Bom, pessoal, vale lembrar aqui, por final, de que os ponteiros que a gente declara, eles ficam no stack. Então o ponteiro está aqui no stack. E ele aponta para uma posição de memória que está aqui no heap. Então é assim que os ponteiros funcionam. Então o tamanho do ponteiro eu sei em tempo de compilação. Ele é só um ponteiro, ele vai conter um endereço de memória. Só isso. Então a nível de compilação eu sei onde ele fica. Certo? Ele vai ficar aqui no nosso stack. E vai apontar para uma posição de memória no heap. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula eu vou mostrar para vocês isso em código, como é que a gente vê quanta memória que a gente usou. Eu vou fazer um memory leak para vocês verem como que a memória acaba, de forma bem simples. Nós vamos tratar essa questão do vetor também, alocado dinamicamente, de tamanho dinâmico e de tamanho fixo, né, que vai para stack, que vai para o heap. Nós vamos ver tudo isso na aula que vem. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, reclamação ou sugestão, por favor, deixe uma mensagem aí no campo de comentários, vou responder o mais rápido possível. E o vídeo, a próxima aula, vai estar aqui no cantinho para vocês clicar.